Oi, gente, boa noite. Voltei. Vamos ver se agora pega. A minha internet tá normal. Não sei se é o Instagram, porque esses dias ele tá sofrendo algumas alterações. Então pode ser isso também, tá? Mas aí eu preciso do feedback de vocês. Me falem se agora vocês estão me vendo e ouvindo certinho. Tá tudo certo o som? Ainda tá cortando? Eu vou mandando um aviso. Agora tá ok, né? Pronto. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, tá? Deixa eu mandar um aviãozinho aqui para algumas pessoas. Manda aviãozinho também. Não tá aparecendo aqui pra mim. Mas vamos lá. Vamos retomar, tá? Então, para quem ainda não me conhece, né, que nós temos pessoas aqui que ainda não me seguem, que viu o convite da live em outra rede social, voltou? Vai dar certo. E aí, retomando. Então, eu me chamo Monique, né? Eu estou consultora Mary Kay, já fazem 3 anos. Recentemente me apaixonei pelo marketing digital. Então, hoje eu estou atuando como social media também. E, assim, de fato é minha mais nova paixão. A gente está iniciando agora, mas, assim, é uma sensação maravilhosa, tá? E, assim, os processos são dolorosos. E quando a gente não tem a clareza disso, simplesmente a gente começa, às vezes, a achar a dor insuportável demais. Então, para a gente conseguir passar pelo processo de mudança, a gente precisa ter a clareza de onde a gente quer chegar, do que a gente quer de fato, né, ter como resultado, porque não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Que se você não tiver essa decisão para você de fato bater o pé e dizer assim, é isso que eu quero, independentemente das circunstâncias, e entender que como você está saindo da zona de conforto, automaticamente isso vai, digamos que, precisar, né, extrair de você muito mais energias. Então, coisas vão se levantar contra você, né? Assim, independentemente de religião, se for algo que é ligado ao teu propósito, né? As coisas vão querer te parar, as pessoas vão querer te parar. Então, assim, por isso que é importante você ter isso muito nítido na tua mente, né? E o processo, ele é algo que é como se fosse um dia de cada vez, né? Você em um momento você tá ali, uhul, maravilhoso, é isso, tal, e daqui a pouco do nada, tu não se sente bem, tu começa a entrar às vezes, muitas vezes em declínio, né, emocionalmente falando. Então, é importante também você ter crer, né, de fato acreditar, porque acredito que a decisão ela vai muito além de uma pequena vontade, né? Você decidir viver algo, fazer algo, é algo, vamos se dizer que, como é que eu posso explicar? É algo que você não, a simples vontade não é suficiente, sabe? É uma força maior, vai muito além de você só imaginar viver uma situação ou ter algo. É algo muito mais forte, tá? Então vamos mandar o aviãozinho. Quando vocês apertam no coraçãozinho, vocês ajudam ao Instagram mostrar, né, essa live para outras pessoas. Então aperta o coração para que outras pessoas vejam. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Samuel. Sejam bem-vindos. E aí manda o aviãozinho também, selecionam as 5 pessoas, né? Nós estamos vivendo constantes processos de mudança. Porque de 2020 para cá, a gente muda, né? Decretos mudam, pensamentos, vontades, decisões, de uma forma muito, tá sendo tudo muito rápido, né? Então, assim, eu acredito que muitas pessoas precisam, talvez, ouvir, né? Tudo que a gente vai transbordar aqui. Eu vou estar chamando a minha convidada, tá? Porque o nosso bate-papo é bem rápido mesmo. Nós pretendemos abordar várias situações nas próximas semanas, sempre ter encontros assim, tá? Eu vou convidar aqui, deixa eu
abrir aqui. Vou chamar a convidada. Cadê ela? E aí continua mandando o aviãozinho para todo mundo. Vamos transbordar na vida desse povo. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda. Gente, eu vou deixar o Ed se apresentar, tá? O Ed, ela é psicóloga, também trabalha com Mary Kay, né? Uma pessoa que eu conheci assim que eu entrei na Mary Kay. Ela foi comigo, assim, para acho que meu primeiro evento, né? Você tava lá comigo e, assim, é uma pessoa de coração gigante. Ela é psicóloga por formação e decidiu, né, voltar às atividades de consultório. Enfim, vou deixar ela se apresentar, ficar à vontade, o Edia, e vamos mandar aviãozinho pro povo. Boa noite mais uma vez. Como Monique já me apresentou, né? Eu sou psicóloga por formação. Me formei em 2010. Desde o momento que eu me formei, que eu atuo como psicóloga. Porém, atuava e aí continuo atuando na área social. E aí, por um tempo, eu atuei na área clínica e estou voltando para a clínica, né, por esses dias, né? Já voltei, na verdade, para a clínica por esses dias. Como a Monique me apresentou também, sou consultora Mary Kay, e aí me dedico às atividades, né? A gente veio hoje falar um pouquinho sobre mudança, sobre processo de mudança e sobre todos os sentimentos que perpassam esse processo, tá? E aí, enquanto a Monique estava falando, eu fui vendo algumas coisas aqui, que aí vai ser um bate-papo, né? Monique vai contar mais um pouquinho da história dela, e aí depois eu vou trazer alguns pontos para vocês, para que a gente possa também falar como um olhar emocional, um olhar psicológico, né, terapêutico para esse processo. Isso. E aí, assim, como eu falei para vocês, eu passei por vários processos, vários e vários e vários. E um dos processos mais dolorosos para mim foi do ano passado para cá, né? Foi o processo do autoconhecimento, de fato mergulhar dentro de mim e identificar que além de tudo, de qualquer coisa, eu tenho muitas qualidades, né? Aceitar a minha identidade, aceitar que não importa, né, os meus resultados. Eu tenho algo muito além do que os meus resultados. Então, assim, esse processo de aceitar quem eu sou foi muito doloroso. Né? Eu entrei em um declínio emocional surreal. Né? Eu passei por alguns processos na Mary Kay, né, de liderança, e aí eu não conquistei algumas coisas que eu queria. Isso foi muito frustrante para mim. No processo, a gente tem que aprender a lidar, né, também com as frustrações. Então, a gente não pode gerar tanta expectativa. E, assim, eu precisei fazer terapia. Foi o que me resgatou. Eu me cerquei de pessoas, né, que tinham energias, que de fato iriam estar ali comigo, trocando energia. O quanto é importante demais. Boa noite, Michelle, seja bem-vinda. O quanto é importante vocês simplesmente escolherem as pessoas que vocês convivem. Por quê? Não adianta você estar com a tua energia aqui top e ter alguém do teu lado que está só sugando a tua energia. Pessoas que pensam negativo ou algo do tipo, né? Porque isso vai trazer, vai tornar o teu processo ainda mais difícil. Então, que vocês possam selecionar as pessoas, selecionar os pensamentos, entender que não são todos os dias que serão fáceis, né? Que vários momentos vocês vão sentir, digamos, angústia, às vezes, né, Wedja? Eu acho que a angústia, às vezes a sensação de será que realmente é isso? Será que, nossa, será que é isso mesmo, né? Então, eu precisei nesse processo, foi um dos processos mais importantes na minha vida, foi de fato aceitar quem eu sou, né? Encontrar, olhar para dentro de mim, ver minhas qualidades, além das coisas que eu preciso melhorar. Deixar de lado o perfeccionismo. Então, comecei identificando alguns bloqueios que eu tinha. Então, por isso que tudo parte do autoconhecimento,
né? Então, o Edson vai falar um pouco sobre essa questão também. Então, vamos lá. Eu pontuei algumas coisas relacionadas à mudança, né? A primeira, que é o que me chama mais atenção, é o fato de que toda mudança, ela começa de dentro. É um processo interno, tá? Então, você não consegue simplesmente, não, eu vou mudar e isso acontecer da noite para o dia, né? Claro que a gente sabe que existem mudanças que elas acontecem rapidamente, elas, vamos dizer assim, emergenciais, né? Que a gente ou muda, não tem outra alternativa, tá? Mas toda mudança, ela começa internamente. Esse é um ponto. E aí, isso parte muito da aceitação do seu eu. Monique disse que começou a passar, né, por esse processo de mudança e ela começou a se conhecer. Quando a gente começa a passar por isso, né, que a gente se permite parar para refletir sobre quem somos, isso faz com que a gente tome algumas decisões que nos levam a mudar em alguns sentidos, tá? Outro ponto que é porque eu estou saindo ligando os pontos aqui. Outro ponto que eu tinha anotado nessa questão da aceitação do eu, e aí esse também parte de um processo emocional, né? Porque muitas vezes olhar para a gente é muito doloroso. Quando eu passo a olhar para mim, eu digo, eu ajo dessa forma. A gente precisa entender o nosso ego. Isso. E aí, quando eu passo a olhar para mim e eu vejo que aquilo que eu faço me machuca, mas pelo ego eu não quero largar, eu não quero soltar. Entende? E aí é um processo de aceitação. Não, eu sei que se eu fizer essa pequena mudança que seja, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter, vamos dizer assim, momentos melhores, tanto comigo como com aqueles que convivem comigo, com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho, né? É um processo doloroso, né? É um terceiro ponto que eu coloquei, porque faz a gente sair da nossa zona de conforto, tá? Monique me conheceu alisada, né? Com os cabelos enormes, na progressiva. E aí, hoje, muita gente pergunta para mim, Wedson, por que tu foi louca e tu cortou o cabelo? Né? Muita gente me faz essa pergunta. Mas aí não foi um processo fácil, foi um processo de aceitação, um processo doloroso, porque, minha gente, olhar para os meus cabelos longos e sair cortando, não foi fácil, foi doloroso. Mas, para que eu pudesse mudar, eu precisava passar por esse processo, tá? E aí, também é uma escolha. Mudança, ela também é uma escolha. Porque eu preciso deixar algo para trás. Eu preciso dizer assim, não, eu vou deixar algo para trás, para daqui para frente ter uma nova perspectiva de vida, ter um novo modo de agir, um novo modo de falar. Porque muitas vezes, quando a gente passa por tudo isso, a gente sofre, né? A gente sente dor, muitas vezes dor física de fato, né? Além da nossa dor emocional, a gente sente a dor física, mas também é um processo que quando a gente diz assim, não, eu passei, a gente vê que valeu a pena. Porque toda mudança nos faz sair da nossa zona de conforto, nos traz dor, mas também nos traz o autoconhecimento. E aí, Monique falou a respeito de alguns sentimentos, né? Eu já falei sobre alguns aqui. Nesse processo de mudança, a gente passa pelo medo, a gente passa pela angústia, a gente passa pela dúvida, a gente passa pela desistência, que é aquela coisa, eu vou ou eu não vou? Aí, às vezes, começa no processo de mudança e desiste, né? Aí volta, tudo que tinha progredido, volta para o zero. E aí perde tempo, né? E aí, assim, a gente precisa ter muita clareza daquilo que a gente quer. Eu tenho trabalhado, né? Não só com
com o Mary Kay, mas com a terapia, no sentido de que a gente precisa saber o que é que a gente quer. E aí eu tenho trabalhado com meus pacientes isso. O que é que você quer? E aí alguns dizem assim, eu quero tal coisa. Tá, mas você já começou a se ver nesse lugar? Né? A gente precisa se ver. Exatamente. Tá Aí travando está um pouco. em um processo terapêutico, quando a gente se permite olhar pra gente, tirar um tempo pra gente, tá? Então, assim, não é porque eu sou psicóloga, não é porque Monique faz terapia, mas a partir do momento que a gente diz assim, não, eu vou tirar um tempo pra mim, né? E fazer terapia, é o momento que a gente diz assim, eu vou me autoconhecer, eu vou olhar pra mim. E isso é muito importante. E aí, muitas vezes, nessas mudanças, nesse processo de mudança, muita gente vai chegar para você e vai te dar inúmeros adjetivos, né? Vai dizer que você está enlouquecendo, vai dizer que você está sendo egoísta, vai dizer que você agora só quer ser o bambambam. Bam, bam. Você que sabe o que você quer. Qual é o seu objetivo com esse processo? Certo? Tá travando um pouquinho. Mas aí é como o nosso mentor, né? Ele é mentor não somente meu, mas de Wedja também. Não sei se vocês conhecem o Pablo Marçal, que ele diz, vá cuidar da sua vida. Né? Quando a gente entende que a nossa vida é nossa e a gente simplesmente começa a tapar os ouvidos para as pessoas, não é que você vai caminhar e ignorar as pessoas, mas é analisar quem está ao teu redor, quem é que realmente merece sua atenção, qual é a pessoa que realmente, você tem que ter muito cuidado da pessoa que acessa o seu coração. Por quê? Se você dá acesso ao teu coração a qualquer pessoa, simplesmente o que aquela pessoa dizer, ela vai descer para o teu coração e isso pode interferir no seu processo. Então, sempre analisem o que eu quero. Se fulano está falando, realmente faz sentido? Tá travando e para mim tá travando também. Vamos lá. Voltou? Voltou sim. Tá, é porque tu tava travando também. E aí, se fulano tá falando, faz sentido? O que foi que o fulano construiu? Fulano, ele tem um conselho ou ele tem uma opinião? Então, tudo isso vocês precisam ter muito cuidado. Porque quando você tá no processo sozinho, é uma situação, dói muito mais. Agora, quando você seleciona as pessoas certas para estar no processo com você, pessoas que estão têm o mesmo alvo, tá travando ainda? Aqui tá normal. Ai, Jesus. Voltou. Então, assim, quando as pessoas elas estão, né, indo na mesma direção, não precisa a pessoa estar dentro do mesmo barco que você. Mas quando ela está indo na mesma direção, seguindo o mesmo alvo mesmo, né? O mesmo alvo mesmo, se torna muito mais fácil. Muito mais fácil, porque quando tu cair, a pessoa vai te levantar. Quando simplesmente tu não estiver tão bem assim, se tu tem uma pessoa que está negativa, aquela pessoa, quando tu tá fundo lá, a pessoa vai terminar de pisar para tu afundar. Porque ela tem maldade? Nem sempre. Tem pessoas que têm a maldade no coração, mas a maioria das vezes, as pessoas, elas não têm a maldade no coração, elas não têm a informação, elas não têm o mínimo de conhecimento, elas não sabem o que é energia, às vezes as crenças dela, o que elas sofreram no passado. Então, é isso que a gente precisa, de fato, ter na nossa mente. A vida é nossa, as nossas escolhas são nossas e as consequências serão para nós também. Só que às vezes a gente acaba com as nossas escolhas gerando consequência para as pessoas que estão na nossa vida. Então, a plantação a gente pode, mas a colheita não. Né? Então, que a gente possa, no processo, fazer o mínimo todos os dias. Eu ouvi isso e ficou gravado na minha mente. Que a gente possa fazer o mínimo todos os dias, não se cobrar tanto, simplesmente entender que nós somos seres humanos, né? E que tem dia que a gente tá legal, tem coisas que a gente vai acertar, mas a gente não sabe se vai acertar se a gente não fizer.
né? A gente precisa dar o primeiro passo. Pode falar, ué. Outra coisa que é importante com relação à mudança. Muitas vezes a gente acha que eu vou mudar dinheiro, mas o contexto que eu Ih, tá travando. tô não vai mudar. Que a partir do que eu mudo, tudo ao meu redor, porque eu vou agir de forma diferente, né? Eu vou estar agindo de forma diferente. Me marcou muito. Quando a gente muda 1%, a gente precisa ir fazendo. E não é dar largos passos, é começar aos poucos, começar de pouquinho. Né? Se eu sei que eu preciso fazer exercício físico, mas eu não tenho condição de fazer muita coisa, começa fazendo uma caminhada. Pois Né? é. Começa indo comprar o pão a pé, deixa o carro em casa. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a tomar pequenas atitudes, tomar pequenos passos, a gente consegue perceber. Tá normal agora? Pra mim tá normal. A gente começa a perceber que normalizou? Sim. Pronto. E aí a gente começa a perceber que aqueles pequenos passos podem nos conduzir a longos caminhos. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? E é aquela coisa, como eu já tinha dito, né? Quando a gente decide dar um passo, alguma coisa vai ficar para trás. Então, também a nossa escolha dizer assim, não, eu não consigo correr uma maratona, mas eu consigo dar 10 passos daqui até a esquina. Então, eu vou começar com os 10 passos. Né? E a gente vai começando aos pouquinhos até chegar lá. Até chegar no nosso objetivo, né? Porque a minha mudança não é a sua. E aí a gente também precisa aprender a respeitar a mudança do outro. Muitas vezes o que ele quer para ele não é o que a gente quer para a gente, nem o que a gente quer para ele. Mas ele, como a vida é dele, né? Ele é que precisa saber, não, minha mudança é até aqui. Mesmo que a gente consiga perceber, dizer assim, não, Monique conseguiu ir até mais longe. Mas Monique só quer ir até aquele ponto. E tá tudo bem. Exatamente. Então, quando a gente aceita e entende que não se, exemplo, né? A gente tá falando coisas fixas que a gente decidir que vai ficar, vai cuidar da saúde. Então, assim, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa de, por exemplo, eu preciso ter uma alimentação diferente hoje. E aí a pessoa tá na minha casa, acontece muito isso. Quando a gente começa se alimentando bem, a gente quer que as outras pessoas, né, a gente quer empurrar a goela abaixo, praticamente, que a pessoa tem que se alimentar bem porque você está se alimentando bem. E não é assim. Como ela falou, o processo dela é diferente do meu, é diferente do Samuel, é diferente de todo mundo. Então, assim, a gente precisa respeitar, tá? Você pode, dependendo se a pessoa te dá abertura, só mostrar para ela o que é que ela poderia melhorar na vida dela, mas não é obrigada. Então, começa fazendo o teu. E dependendo, né, a maioria das vezes as pessoas conseguem identificar a sua mudança. Então, lembra que tudo é energia. Se tu começa fazendo, tu tem que começar primeiro. Então, se tu começou fazendo, a outra pessoa vai olhar e dizer, olha, fulano tá fazendo isso, né? E aí, às vezes, a pessoa nem vai olhar para você e te dar os parabéns do processo, do resultado que tu tem. Então, não espera a aprovação do outro para fazer algo. Né? Não espera simplesmente uma pessoa bater nas tuas costas e dizer assim, nossa, eu vi a tua live. Sabe? Porque as pessoas estão com os dedos prontos para apontar e criticar. Então, simplesmente vai lá hoje, termina a live, pega um papel, analisa a tua vida. Como é que está a tua vida hoje? Né? Exatamente, é respeitar os limites de cada um. É respeitar os limites de cada um. E seus próprios limites também. Uma coisa é você querer dar um pouco mais, fazer um pouco mais, e outra coisa é você não estar satisfeito no sentido de não começar a se incomodar, se entristecer.
porque não está conseguindo alcançar algo, né? Você tem que simplesmente olhar e dizer, caramba, eu, como o Wesley deu o exemplo, eu não consegui correr uma maratona, mas eu consegui estar aqui para a esquina. Então, vai lá e simplesmente comemora os seus micro-resultados, né? Porque se tu não comemorar os seus micro-resultados, o teu cérebro ele vai começar dizendo para você, que é como se você não comemorar, se você não ter... Voltou? E aí? Voltou? E aí, estão me ouvindo? Ou é tu tá travado? Agora sim. Voltou? Voltou. Se você não comemora, se você não tem uma recompensa para você, simplesmente o teu cérebro ele vai começar mostrando para você, não vale a pena, sabe? E aí você comemora, caramba, pronto, eu comemorei porque ontem eu tomei 3 litros de água. E aí já mandei pro meu personal, eu disse, eu consegui tomar 3 litros de água ontem e fiquei muito feliz. Era pra ele estar aqui, né? Pois é, depois a gente faz nós 3. E mas aí, eu mandei convite pra ele. Certo. E aí, quando eu comemorei, então automaticamente eu vou sentir vontade. Eu só não tomei mais água porque eu saí e esqueci minha garrafinha. Mas até 12 horas, hoje, eu já tinha tomado 1,5 litro de água. Então, quem estiver do teu lado, dependendo de quem estiver do teu lado, poderia jogar um balde de água fria em você e dizer, meu Deus, ela está comemorando porque tomou 3 litros de água. Manda essa pessoa se calar a boca. Simplesmente manda ela se calar e manda ela cuidar da vida dela. Manda no pensamento, porque dependendo da pessoa vai gerar problema. Vai gerar conflito. Pois é. Nem todo mundo está preparado, né? Para ouvir algumas coisas. Isso. E outro ponto é isso. Nem todo mundo vai estar preparado para ver tu tendo resultado. Nem todo mundo vai estar preparado para ver tu saindo do ponto A para o ponto B e ele ficando lá atrás. Então, por isso, volta para a questão de você se cercar de pessoas que realmente valem a pena. Então, assim, o processo, você precisa... É impressionante como as coisas vão se entrelaçando. Uma coisa vai puxando a outra. Se tu não te conhece, tu não conhece que sentimento tu tá tendo, né? Por exemplo, mulher, ela tem TPM, às vezes eu nem lembro. E às vezes eu tô e só Jesus Cristo na causa. E aí, alguém perto de mim me conhecendo e diz assim, olha, isso é porque tu tá de TPM. E aí eu falo, realmente faz sentido. Só que às vezes eu ficava estressada, meu Deus, eu tenho que fazer isso, porque eu não tô conseguindo me concentrar, porque não sei o quê. A gente não pode simplesmente pegar isso como um problema, agarrar isso e ter como uma desculpa, tá? A gente não pode pegar as nossas imperfeições, às vezes, e ter como desculpa, mas a gente precisa também aceitar. Aceitar que o processo é um processo que, às vezes, mesmo você fazendo certinho todos os dias, às vezes, você retrocede. Mas o retroceder não é que você perdeu, não é que você está fazendo menos. É porque, às vezes, você retrocedeu para você olhar ao seu redor diferente. E aí, quando você volta, você voltou um passo. Você olha o que você fez de errado. Quando você dá o passo novamente, tu não tá com o mesmo olhar de antes. Tu não tá. Então, assim, essa questão, né? Você precisa pegar um papel, analisar como tá a tua vida, né? Qual é a realidade que tu tá vivendo hoje? Não é aceitável? O que é que tu pode mudar? Qual é o processo que tu vai iniciar a partir de hoje? Sabe? E o que você tá disposto a fazer, né? Porque muitas vezes também depende da nossa disposição em querer mudar. Porque, como você já disse, estamos nesse processo, né, de atividade física, mas a que ponto eu estou disposta a isso? Né? Porque eu podia muito bem me sabotar. Eu podia comer aquela balinha, aquela fatia de bolo, né? Aquela batatinha frita que eu amo, mas eu sei que isso não me faz bem. Então, a gente precisa também saber o nosso limite, de saber até onde a gente quer ir. Exatamente, exatamente. E entender que, assim, às vezes a gente está no processo e tem a ansiedade também. A ansiedade de ter o resultado, né?
Isso, gente, vamos compartilhar. Vamos compartilhar e apertar o coraçãozinho. É tão bonitinho subindo. E aí, o que acontece? Eu esqueci o que eu ia dizer. Da ansiedade. Sim, a gente às vezes tem ansiedade. Meu Deus, começou hoje. Um exemplo. Comecei fazendo dieta hoje. Se tiver uma balança dentro de casa, não pode usar uma balança. Sobe na balança, talvez tenha pelo menos 1 grama a menos. E não é assim. Quando você está no processo, você está plantando. Às vezes a colheita vem muito mais rápido do que você imagina. Mas você não pode focar nisso. Porque se você foca, você se sabota. Aí é um detalhe, tá? Se você está no processo e você se sabota, o teu sentimento quando tu para é pior do que o sentimento que você começou. Você se sente ainda pior, né? Então, por isso que é importante você ter cuidado. Tá certinho aqui? Tá. Tudo ok. É porque eu ficou parada que eu estava de novo. Então, assim... porque eu tô tentando ficar mais quieta possível aqui, porque eu fico me mexendo. E aí, por isso que é importante vocês terem cuidado com relação à ansiedade, né? É algo que eu não sabia que eu tinha, e o meu personal disse que eu tinha, eu digo, eu não tenho. Você tem. Eu digo, tá bom, eu tenho, né? E aí, digamos que era tipo assim, eu tenho que traçar o meu processo. O que é que eu quero, o que é que eu vou fazer para chegar nesse ponto aí, nesse alvo. E fazer, para de olhar o que tu já fez. Só vai fazendo. Caramba, fiz besteira hoje. Tá, tu fez besteira, mas vamos lá, recomeça. Só que assim, recomeçar, você precisa recomeçar todos os dias. Até porque o dia recomeça todo dia. Então você tem que ter esse recomeço. Porém, não é você se... Tá normal? Tá normal. Não é você simplesmente se acomodar, se acostumar. Se eu tenho que recomeçar toda vez, eu vou recomeçar. Hoje não deu para comer, exemplo, não deu para ir caminhar, eu vou caminhar amanhã. Não é você pegar isso como uma desculpa para você. Você tem que ter a autorresponsabilidade. Porque você tem que entender que é normal recomeçar e é preciso recomeçar. Mas a cada vez que você recomeça, você está perdendo tempo, você está perdendo energia, você está perdendo oportunidades. Porque quando você está recomeçando, aquela oportunidade que já estava pronta, tu não vai aproveitar. Então, ela pode surgir novamente depois? Pode. Mas na maioria das vezes, ela não vem do mesmo jeito que apareceu para ti naquele momento. Né? Então, assim, analisem a vida de vocês. Né? O que é que vocês têm hoje, que vocês gostariam de melhorar, como é que estão os pensamentos, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão comendo, falando, né? Tudo isso para que vocês entrem no processo começando a ter a consciência. Porque se você entrar no processo sem a consciência, você vai parar no primeiro problema, na primeira dificuldade. Então, é mais essa questão. E aí, Edson, queres falar mais? Ok. Quero. Não é só você também se observar nesse ponto e ficar calado, né? Quando você perceber, não, eu preciso de ajuda, porque nem sempre a gente consegue fazer só, né? A gente precisa se cercar, como o Monique já disse, das pessoas que podem também nos ajudar. Então, é aquela coisa assim, se eu não consigo sozinha, né? Se eu não consigo sozinho, eu vou dizer... Fulano, me ajuda, porque eu sei que tu pode me ajudar. Então, a gente não vai procurar qualquer pessoa, né? Se eu estou num processo de mudança, tá muito doloroso, eu não estou conseguindo sozinha, se eu preciso de algumas orientações, de incentivo, eu vou procurar aquelas pessoas que eu sei que vão poder me ajudar, né? Eu também não vou procurar aquela pessoa que vai chegar para mim e vai dizer assim, eu não te disse? Eu já sabia que você não ia conseguir. Então, a gente sabe quem são as pessoas que podem nos ajudar. A gente sabe quem são as pessoas que vão nos dar uma palavra de ânimo, né? Que vai nos dar uma direção quando a gente não conseguir direção. Faça terapia. Terapia não é coisa de doido, tá? Todo mundo precisa de terapia, né? Autoconhecimento, ele é valioso. Quando a gente para se ouvir, quando a gente para se conhecer, a gente começa a entender muito do que acontece na nossa vida. E muitas vezes a gente vive num ciclo vicioso.
é vivendo a mesma coisa com pessoas diferentes. Por que que eu vivo a mesma coisa com pessoas diferentes, né? Então, assim, eu preciso parar para me ouvir, eu preciso parar para me conhecer, eu preciso me dar essa oportunidade. Essa semana eu atendi um paciente e eu disse para ele, esse momento é seu, né? O momento da terapia é seu, é você se desligar das coisas, né? Você deixar o celular de lado, você deixar a televisão de lado, é você parar para ouvir o que você tem para dizer. Porque você não diz só para o psicólogo, né? Para o psicólogo o que você está sentindo. Você diz para ele de você. E aí você não vai ser julgado por isso, né? Aquele lugar é um lugar de acolhimento, né? E um lugar de conhecimento. Então é importante também que vocês levem isso em consideração. O processo de mudança, ele também passa pelo autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente só decide mudar quando a gente se vê na necessidade de mudar. Certo, povo? E assim, só para complementar e a gente encerrar, ela falou sobre essa questão do ciclo vicioso. Às vezes a gente repete uma ação com várias pessoas diferentes. E foi uma das coisas que eu comecei a identificar na terapia, né? Eu tive alguns relacionamentos amorosos que, assim, me trouxeram alguns danos, né? E aí, simplesmente, a terapeuta olhou para mim e disse assim, o que está acontecendo com você é um problema que você teve no passado. E a gente começou estudando e buscando, né? E eu precisei abrir o meu coração para identificar. Eu precisei engolir o meu ego e assumir que realmente tem alguma coisa errada. Eu era, assim, muito orgulhosa, né? E aí eu tive que impor orgulho e dizer assim, realmente. E aí eu comecei. Gente, às vezes eu saí da terapia, não é todo dia que você vai sair da terapia pulando, né? Teve um dia que eu saí tão angustiada que eu fui pagar o ônibus, acho que com cartão de crédito, eu não lembro bem, assim, estava bem desorientada. E aí a terapeuta me falou uma coisa que ficou gravada na minha mente. Ela disse, Monique, o que acontece na sua vida, na vida da maioria das pessoas é que existem ciclos que não foram fechados. Então você vai reviver aquilo, reviver até fechar o ciclo. Então chegou um momento em que eu ouvi a minha terapeuta, que não adianta ela falar e você também não ouvir. Não adianta você ir para a terapeuta, que está ouvindo e não fazer o que precisa ser feito. E aí foi quando eu ouvi e eu me permiti fechar os meus ciclos, né? Então, assim, digamos que hoje eu me permiti, né, conhecer uma pessoa, eu estou conhecendo uma pessoa, então isso para mim é, assim, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E às vezes eu olho para ele assim e digo, meu Deus, sabe? Nossa, tipo... E eu estou só vivendo, né? Eu estou vivendo essa nova etapa. Só que eu tive que deixar o velho lá atrás. Eu tive que simplesmente parar e dizer assim, ó, isso aí não me completa. O melhor, você não precisa de coisas que te completem, né? Você precisa de pessoas que realmente vão multiplicar o que você tem de bom. Vocês estão me ouvindo? Aqui o Ed está travado. Tá ok? Vocês estão me ouvindo? Travou? Vamos esperar voltar. Oi, estão me ouvindo? Tá travando ainda. Tá me ouvindo agora? Sim, não? Travou. Então, voltou? Agora sim. O Instagram ficou emocionado. Então, me permitir. Porque não adianta você jogar, né? Você fechar os ciclos, você fazer o que precisa ser feito e, às vezes, se agarrar com medo, né? Não... Pelas coisas que eu vivi, né, com relação a relacionamentos, eu hoje, assim, muitas pessoas olharam pra mim e disseram, Monique, olha, não inventa mais, não. Tá bom assim. E aí, em alguns momentos, eu ouvi aquela pessoa que não sabe nem o que falar, que tá sozinha até hoje. E aí, eu ouvi. E aí, eu parei e disse, realmente, eu acho que não é pra mim, não. Segui minha vida. Comecei resolvendo os meus processos, né? Os ciclos, fechando os ciclos. E aí, chegou um momento em que eu comecei a me cercar de pessoas
e simplesmente são pessoas casadas, né? Pessoas que têm bons relacionamentos, pessoas que têm digamos que tem Deus, né? Não sei tua crença, mas tem Deus como uma base do relacionamento. Então, se você quer algo, você precisa andar com pessoas que estão ou vivendo aquilo ou estão construindo aquilo. Então, eu comecei a andar com pessoas, eu comecei a falar com pessoas, eu comecei vendo coisas de relacionamento, e eu simplesmente olhei para trás e disse, ó, eu errei aqui, isso aqui foi a outra pessoa que errou, mas eu permiti que a pessoa errasse comigo, porque o outro ele só vai fazer com você até que ponto você deixar, permitir aquela pessoa fazer com você. Então, você entenda, tudo é responsabilidade sua, né? Entre aspas, não tudo 100%, mas de boa parte das coisas. Então, por isso que é importante a autorresponsabilidade, certo? E assim, eu falo muito. Gente, eu era uma pessoa tímida, entupida, não falava direito ninguém. Agora, não é, o Edson agora sabe. você tem que pedir pra ela calar a boca. Né? Ninguém acredita, gente. Ninguém acredita. Olha, e hoje eu não consigo mais calar. Então, ó, pensa comigo. Você não precisa ter uma formação para ajudar alguém. Você não precisa ser um expert no assunto para ajudar alguém. Não precisa. Então, pessoas estão aí fora querendo só um pouquinho de atenção. E aí não é todo mundo também que vai ter a minha atenção, tá? Vocês precisam ter cuidado, esse assunto é muito extenso. Mas você, sempre que possível, né, faça algo, transborde algo na vida das pessoas, as pessoas precisam. Você acha que nada na tua vida, digamos que você acha que o que você tem não é suficiente para transbordar na vida das pessoas. Mas só faça. Tá bom? Edja, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero voltar aqui mais vezes pra gente bater papo. Porque, assim, falta 18 minutos. Eu te agradeço o convite. E a gente vai voltar. E eu também tenho que correr. Tu vai. Né? E, assim, vão lá, sigam o Edja, tá? Ela tá iniciando aí. Esse meu Instagram é novo também. O Instagram dela também é novo. Então, a gente vai começar a colocar... Ela vai começar a colocar várias dicas importantes, assim, muito interessantes, né? E aí, eu tenho certeza, melhor dizendo, que existem pessoas perto de vocês que precisam ouvir o pouco que a gente transbordou aqui. Então, eu vou deixar salvo e depois, quando concluir, compartilha com outras, no mínimo, 3 pessoas. Tá bom? Cheiro grande, obrigado para todos que ficaram aqui. Até a próxima, Wes. Vai-te embora correr, que eu vou correr também. Tchau, gente. Cheiro, tchau. Cheiro, tchau.